Deuteronômio, capítulo 11, versículo 26. Diz assim a palavra do Senhor: Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. Irmãos, já parou para pensar quando foi que o Senhor colocou diante de nós, mostrou para nós, para cada um de nós, esta é a bênção e esta é a maldição? Se nós pararmos para pensar, nós só aprendemos e entendemos sobre bênção e maldição a partir do momento em que nós conhecemos quem nos apresentou. Então, naquele momento em que você desceu as águas, aquele momento em que você começou a ler a palavra do Senhor, a crer e a obedecer, aquele momento em que você orou profundamente no seu coração e disse: Senhor, eu quero conhecer mais de Ti. Senhor, eu quero obedecer a Sua palavra. Senhor, eu quero estar mais em comunhão contigo. Nesse momento, exatamente nesse momento em que nós estamos colocando as nossas vidas nas mãos do Senhor, é este momento em que o Senhor se apresenta diante de nós e mostra a bênção e a maldição. Porque quem não conhece, irmãos, ainda a Deus, quem não conhece a palavra de Deus, é tido para o Senhor como uma pessoa ainda inocente. A palavra de Deus diz até ignorante, lá em Atos 17:30. Vamos dar até um pulinho lá. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Então, Deus, ele não leva em tempo quando nós não conhecíamos a Ele. Deus não leva em conta quando nós ainda não conhecíamos Jesus. Quando nós nem conhecíamos a palavra, nós ainda éramos ignorantes da verdade do Senhor. Nós não conhecíamos, né? E Deus, em sua graça, Ele não considera esse tempo e nem nos julga por nada que tenha acontecido nessa época, né? Por quê? Porque nós não tínhamos esse conhecimento. Não sabíamos nada sobre a salvação, sobre o pecado e sobre a obediência à palavra. Mas depois, irmãos, que nós conhecemos ao Senhor, a palavra do Senhor, aí sim, verdadeiramente nós conhecemos e começamos a fazer diferença entre o que é bênção e o que é maldição. Então nós continuamos aqui lendo em Deuteronômio 11, seguindo aqui em Deuteronômio 11, 27. Ele apresenta, né, a bênção e a maldição e diz: a bênção, quando ouvirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos mando. É como se o Senhor falasse assim: agora que você me conhece, você está conhecendo a mim e está conhecendo a palavra, você quer receber bênção? Então você obedeça a essa palavra. E o 28, que é a maldição? Porém, a maldição, se não ouvirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus e vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não conhecestes. Caso vocês não obedeçam a minha palavra, que vocês estão conhecendo ao Deus maravilhoso que está sendo apresentado, que sou eu, o Senhor fala, virão as maldições, né? E hoje nós vemos muitas pessoas correndo atrás da bênção. E correm atrás da bênção, e estão desesperados correndo atrás da bênção, fazem de tudo possível e o impossível, com campanhas e muitas coisas atrás de bênção. E existe um grande problema. Às vezes, a pessoa corre, faz de tudo e ela nunca consegue alcançar essa bênção. E a resposta, irmãos, por que não consegue alcançar, está em Deuteronômio 28, um pouquinho mais para frente. Deuteronômio 28, 2. Porque o Senhor fala assim: e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão,
quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. A bênção sempre ela vem por trás, irmãos. A bênção, ela vem correndo atrás de nós. É ela que nos alcança. Nós não temos que sair correndo e fazendo tudo para correr atrás das bênçãos, de todas as coisas que para muitas pessoas são bênçãos. Quando nós fazemos a palavra de Deus, quando nós obedecemos a palavra de Deus, é ela que nos alcança. O que aprendemos com esse ensino é que o nosso dever é buscar ao Senhor, servi-lo, honrá-lo de todas as formas. Quando? Todos os dias. É uma lição diária, é uma atitude diária nossa. Aí sim, as bênçãos, elas automaticamente, elas irão nos alcançar. Então, quando nós fazemos isso, nós não fazemos o colocar o carro na frente dos bois, né? A gente corre atrás das bênçãos. Não, nós obedecemos ao Senhor e aí sim elas vêm e nos alcançam. Aí pode falar assim, mas quais bênçãos são essas que todo mundo sai correndo atrás? Irmãos, aqui no capítulo 28 de Deuteronômio, logo do comecinho até o versículo 13, ele enumera várias, nós não vamos ler para não ficar tão comprido, mas várias que são as bênçãos. E eu resumi fazendo assim, Deus, ele abençoará a sua vida, a nossa vida espiritual, amém? Nossa vida familiar, a nossa vida profissional, a nossa vida financeira, a vida no corpo de Cristo, que é a igreja, a nossa vida na saúde. Mas olha que ele enfatiza, depois de várias bênçãos, o Senhor enfatiza novamente lá no versículo 14, Deuteronômio 28, 14. E não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, para andares após outros deuses, para os servires. Irmãos, as bênçãos, todas essas, são maravilhosas. Não vale a pena por nada, irmãos, por perder por qualquer coisa do mundo. Não há nada no mundo que vale perder essas bênçãos. Bênçãos que nós conhecemos a partir do momento em que nós estamos em contato com a palavra de Deus, a partir do momento em que nós conhecemos ao Senhor, né? Bom, essas são as bênçãos. E as maldições, que também são para quem está conhecendo. No mesmo capítulo, do versículo 15 ao versículo 68, fica de lição de casa. Todo mundo vai ler depois Deuteronômio 28, amém? Ele fala das maldições das pessoas que se desviaram do caminho. Não são as pessoas ignorantes que não conhecem a Deus, que não foram apresentadas. São as pessoas que se desviaram do Senhor. E o que fala? Também fiz um resumo. Fala que a maioria das coisas que ele fizer, o que ele fizer, não terá êxito. A pessoa não vai prosperar. Vai ter problema na família. Os filhos serão maus. Vai ter problema na saúde, problema financeiro. Pessoas vão se levantar. Família vai se levantar contra você. É muita coisa ruim, irmãos. Mas também podemos pensar. Será que Deus, então, me amaldiçoou porque, poxa, eu estou ouvindo a palavra do Senhor, estou vindo na casa, estou buscando ali obedecer e a minha vida financeira não vai para frente. E a minha família está destruída. Os meus filhos só dão dor de cabeça. Será que eu fiz alguma coisa e Deus me amaldiçoou? Ou será que eu fiz alguma coisa que Deus não gostou? Irmãos, toda vez que nós buscamos fazer a vontade de Deus, não existem esse tipo, não podemos deixar que esse tipo de pensamento, o que Deus quer ver de nós é perseverança. Ele quer ver aonde nós estamos perseverando, passando por esse tipo de problema, que Deus quer mais que nós o busquemos. Às vezes nós passamos por situações muito ruins, porque o Senhor olha e fala, eu quero que você me busque mais, eu quero que você esteja clamando mais. Aí também, né, poxa, mas eu olho lá no mundo,
Tem muita gente que está muito bem e não está nem aí para a palavra de Deus, não está nem aí para nada. Aí a palavra de Deus também fala: não se deixe enganar. Tudo aquilo que o homem semear, com certeza ele vai colher. Deus não se deixa escarnecer. Tem muitas pessoas, irmãos, que pensa que está na bênção e não está. Que a pessoa, principalmente as pessoas que estão muito bem financeiramente, têm com abastância de dinheiro, acha-se uma pessoa abençoada, né? Só que ela faz do dinheiro o senhor dela. Ela acha que ela tendo dinheiro, ela estando bem financeiramente, o dinheiro passa a ser o senhor da vida dessa pessoa. Vamos dar um pulinho em Apocalipse 3:17. Apocalipse 3:17. Como dizes: rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Aí o Senhor dá um conselho. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Se, pois, zeloso e arrepende-te. Tem muitas pessoas, irmãos, que estão atrás dessa busca, achando que a riqueza vai trazer a solução de todos os problemas. E o Senhor fala que tem muita gente aí que tem muito dinheiro e está falando que não precisa de mais nada. E essa coisa da prosperidade, essa busca da riqueza tem entrado no meio do evangelho, tem entrado na igreja do Senhor. E não é essa bênção, irmãos, que o Senhor quer nos dar. Tem muitas pessoas, infelizmente, que estão pensando que são abençoados e não são. Irmãos, o que eu gostaria de mostrar para os irmãos é que o Senhor, o que Ele olha? Ele olha para o nosso dia a dia. A partir do momento em que nós conhecemos o Senhor, que nós passamos a, no mínimo, tentar obedecer toda a palavra do Senhor, aí sim, irmãos, nós temos bênçãos liberadas, mas são o quê? São as bênçãos verdadeiras. Bênçãos. Quais são essas bênçãos? Antes, quando nós não conhecíamos o Senhor, a palavra do Senhor, o que nós falávamos quando era sinal de... isso é uma bênção. O carro, a casona, viagens, várias coisas. Não que não sejam bênçãos, são bênçãos sim. Mas, irmãos, quer bênção melhor do que uma noite bem dormida? Paz. Alegria, o prazer de você ver um irmão aqui na frente e contar a vitória. Ô, bênção, irmãos, como é gostoso. Isso traz alegria para a gente. Uma comidinha simples feita com amor. Um abraço de um irmão. Isso é bênção. Essas são as bênçãos. Você está em união, você poder contar como é bom. Eu que passei por muitas dificuldades em ter amizades, hoje os meus amigos são os irmãos, eu poder ter a certeza que eu posso contar com o irmão. Quando eu peço para o irmão, ora por mim por uma situação, e eu tenho certeza que o irmão, isso é uma benção pura. Isso nos traz alegria. Isso nos traz alegria. E eu posso falar, porque eu passei por essas situações de ter valores e achar que não precisava, e eu precisava muito de Deus. E eu pensava que eu tinha bênção, mas a bênção para mim era simplesmente isso, como muitas pessoas que estão no mundo aí fora hoje pensam. Aquela pessoa é abençoada, olha a casona dela, olha o carrão dela, olha as viagens que ela faz e tudo mais. E às vezes nós não temos a ideia do que passa no coração dessa pessoa, na cabeça dessa pessoa, e nós caímos às vezes na bobeira de querer ter tudo que aquela pessoa tem. Não que seja errado nós querermos ter
coisas boas, sim. A palavra de Deus fala: pedir e dar-se-vos-á. E faz parte, né? Nos alegra ter um bom carro, uma boa casa, poder viajar e várias outras coisas. Mas irmãos, essas coisas nos serão acrescentadas. E essas bênçãos correrão atrás de nós quando nós ouvirmos e obedecemos à palavra de Deus. Mas mesmo assim, às vezes, estamos fazendo tudo isso e às vezes a situação ainda é um pouquinho difícil, né? Então vamos dar uma olhadinha aqui em Apocalipse, voltar só mais um pouquinho para nós estarmos encerrando. Apocalipse 2:10. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Por mais que nós estamos na palavra, andando de acordo com a palavra do Senhor, pensamos que nós não estamos sendo abençoados. Irmãos, grandes coisas, grandes livramentos o Senhor tem nos dado, mas muitas vezes nós somos aqui o tempo inteiro provados, tentados, e por mais que nós passemos essa situação o tempo todo, aqui o Senhor fala: você já me conhece, você sabe que existem as bênçãos, você sabe que existem as maldições. Sê fiel, não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda, que dar-te-ei a coroa da vida. Essa é a maior bênção que nós temos, a salvação e morar eternamente com o Senhor no terceiro céu. Amém, irmãos? Irmãos, eu vou pedir para que os irmãos pensem muito quando estiverem orando, irmãos, de pedir para o Senhor. Às vezes nós precisamos das coisas financeiras, mas, irmãos, peçam para o Senhor mostrar então qual o caminho, e o Senhor mostra, o Senhor dirige, com certeza, irmãos. E se não for a vontade do Senhor que nós vivamos ou nas riquezas ou grandes abastanças, irmãos, pode ter certeza, é porque ela iria fazer com que um irmão fosse se desviar, ou então fosse cair em tentação, ou fosse perder a salvação. Então o Senhor não vai liberar. Então continue firme. A maior bênção que nós podemos buscar, e quando nós conhecemos e não perder nunca, é a salvação. Amém?